Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre o Setembro Amarelo, doutora Roberta. Eu gostaria de Berenice, complementar algumas questões a respeito das crianças e dos adolescentes. Eu sou psiquiatra infantil. Então, assim, como a gente comentou antes, a gente viu que as mortes estão aumentando nessas faixas etárias, tanto nas crianças mais jovens. A gente tem suicídios com crianças de 7, 8 anos, né? É uma coisa que às vezes as pessoas acham que não existe, mas existe, né? E a gente tem também um aumento das tentativas de suicídio, que por si só já é um problema de saúde, porque a gente sabe que para cada morte a gente tem em torno de 10 a 40 tentativas de suicídio. Então, existe uma ideia também assim, de que os professores e os pais têm que estar atentos para sinais de depressão nessas crianças, se as crianças estão mais inquietas, se crianças que iam melhores na escola passam a ir mal na escola, crianças que começam a causar mais brigas, ficam mais irritadiças, crianças e adolescentes também, né? Então, são situações em que a família tem que estar alerta, né? No meu mestrado, que foi sobre tentativas de suicídio por envenenamento, a gente viu que 60% das crianças e adolescentes usam medicações psiquiátricas, medicações que são controladas e que deveriam estar guardadas e que essas crianças e adolescentes não poderiam ter acesso. De qualquer modo, eles tiveram acesso e fizeram a tentativa de suicídio com a medicação. Então, a gente acha assim, que existe uma questão que a família tem que estar mais atenta, né, para essas crianças, para as medicações, para os cuidados, né, se essas crianças não estão se sentindo mais sozinhas, mais abandonadas. A gente viu também que as tentativas são mais durante a semana, diferente dos adultos, que é mais no final de semana. Então, tem uma questão de atenção para as crianças que é importante, que está nos preocupando. Sabe que agora o CVV dispõe de um número gratuito, que é o número 188, que o Rio Grande do Sul liga para esse número, não paga nada, é um convênio, uma doação do Ministério da Saúde para o CVV. E aumentou, diferenciou um pouquinho o perfil das pessoas que ligavam. Antes o número anterior permanece? Não, no Rio Grande do Sul uma substituição. É só 188 então agora. Aqui para que o telespectador é o possa número observar. 188, ligação gratuita, tanto de celular quanto de telefone fixo. Foi um ganho para o CVV, porque todo o Rio Grande do Sul agora é beneficiado. Antes só ligavam quem tinha o DDD 51, DDD 55, agora não. Recebemos ligações da roça, do campo, da fronteira, de qualquer lugar. É um grande benefício. Mas com o 141 nós tínhamos telefonemas de pessoas mais adultas que ligavam. Agora, pasmem, as crianças estão ligando. E elas ligam porque elas estão sozinhas no quarto, os pais estão trabalhando ou estão na sala vendo TV ou mexendo no Facebook, no WhatsApp, ele está sozinho no quarto, ele não tem o que fazer. E aí entra o acesso a coisas que as crianças não devem ter acesso na própria internet. E eles ligam para a gente e falam que estão sozinhos, que estão abandonados. E às vezes isso é uma chance, né, de fazerem coisas que não fazem. Nós estamos preocupados porque os adultos não estão cuidando dos seus filhos, né? Estão abandonando as crianças nas suas próprias casas. Pedimos uma especial atenção para os professores, como a Berenice falou, que observem as crianças. E também para aquele porteiro de prédio que vê entrar aquela senhora, que conhece todos os moradores. Ele sabe quando alguém não está bem. Ele sabe. E ele precisa pedir que essa pessoa ou um familiar perceba isso e comece a atentar para essa troca de jeito, né, da pessoa. Pode ser uma doença que está ocorrendo, pode estar deprimido, pode estar pensando em suicídio. É uma alteração comportamental. Exatamente. Agora, sobre essa questão da educação, os professores, quando nós fizemos um programa de prevenção do suicídio no Rio Grande do Sul, é intersetorial. O setor que mais colaborou foi a segurança. Né? Porque a maioria dos suicídios, as tentativas, quem atende é a segurança. Foi a Brigada Militar, a Polícia Civil. E a segurança tem um serviço de informação online. A saúde leva 1 ano para a gente receber os dados sobre tentativa de suicídio e de suicídio. É 1 ano, 1 ano e meio, né? O DataSUS. Às vezes mais. O DataSUS está em 2014. Às vezes mais. Mas o governo do estado já estamos atualizados de 2016. Ah, tá bom. Então tá ótimo. E a segurança te dá online. Então a gente constatou, na minha dissertação de mestrado, eu estudei 180 suicídios. Desses 180, 48% tinha uma alta incidência de boletins de ocorrência. Então nós vamos ver lá o quê? Então,
paciente alcoolista, drogadito, com agressão domiciliar, agressão a vizinhos, batida de carro, tentativa de homicídio e até as próprias tentativas de suicídio, né? Que eram todas registradas, que elas têm que serem notificadas. Aí quando nós fomos trabalhar com a educação, foi a grande frustração. Eu me lembro que a Blanca Verlan falava assim com uma dor, né? Que a Secretaria de Educação, até eu diria um termo meio pesado, Ai, não sabotou nem boicotou, fez as duas coisas juntas. E ainda com o argumento que elas diziam assim, claramente, olha, a gente ganha mal para ser professor e ainda vocês querem que a gente ainda agora seja psicóloga também, né? Então eu creio que se nós conseguirmos reverter essa situação, isso faz tempo, já os tempos mudam, seria muito importante. E eu noto isso também das crianças, né? Então nós tivemos pacientes agora internados, jovens, crianças. Esse tempo fui chamado para atender um menino que estava em cima da casa, queria se atirar, e o argumento era sempre o mesmo: ninguém me ouve, ninguém me dá atenção. Isso. Eu queria complementar com um dado. No meu mestrado foram 4.658 tentativas de suicídio. Tá? E a gente viu que de todo o período, que foram 9 anos de estudo, o dia que menos teve tentativas, foram só 4 tentativas nesses 9 anos, foi no dia 24 de dezembro, no Natal. Então, assim, a gente fica... E um dos dias que menos teve também foi o Dia da Criança. Então, fica muito evidente que a questão das crianças, assim, de poder estar com a família, de poder estar tendo atenção, faz uma diferença muito grande. Isso é muito importante, né? Contrasta também com os adultos. Sim. Adultos. Grande contraste. Deixa eu até contar uma história aqui para vocês rapidinho. Totalmente ao contrário. Nós criamos um programa com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre para o final do ano, Natal e Réveillon. Por quê? Porque nós constatamos que na emergência do Mãe de Deus, teve um Natal que, coincidentemente, chegaram 24 pessoas lá sem diagnóstico. E aí nós fomos perguntar para as pessoas: mas o que o senhor está aqui? Eu vim para cá porque se eu ficar sozinho em casa eu ia me matar. Muito bem. Baseado nisso, a ideia não foi nossa, foi uma coisa espontânea. No outro ano nós criamos um programa que dizia isso. Botamos lá nos ônibus da Carris e divulgou: não deixe ninguém só no Natal. Ou vá para um amigo, para um familiar. Se não tiver onde ficar, venha para as nossas emergências. Do IAPI, do Mãe de Deus. E aí a gente preparou os caras. Sim, porque tu imagina, nós estamos lá mesmo. Então aí o pessoal vinha e ali eles ficavam 1 hora, a gente dava um abraço e eles diziam: olha, se eu ficasse sozinho, eu me mataria. E isso é importante, assim, porque o perfil do adulto que morre por suicídio ou que faz uma tentativa de suicídio é completamente do perfil da criança e do adolescente. Então, a gente tem que conhecer esses dados e a gente tem que ter ações específicas para cada faixa etária, porque muda muito o perfil, né? A época do ano, o período é bem diferente, né? Então, isso é uma coisa importante de se poder ter ações para cada faixa etária. O grupo de trabalho intersetorial do Estado, ele está fazendo uma variedade, está buscando, né, através dos encontros semanais e a gente vai ter aí uma repercussão agora até o final de setembro de 2 coisas importantes. Uma é locais onde essas pessoas, crianças, adolescentes e adultos, possam se dirigir ou ser encaminhados para avaliação de risco. Vai ter 4 hospitais no estado que estarão sendo referências para poder atender no momento da crise. Além disso, medidas simples, como, por exemplo, a farmácia solidária. Existe um projeto na Prefeitura de Farroupilha interessantíssimo, que é a farmácia solidária. A farmácia solidária, o que é? É as pessoas que têm em casa medicamentos e sobram os medicamentos, elas entregam para a farmácia solidária. E a farmácia solidária acaba distribuindo para as pessoas carentes. Isso faz com que as pessoas não tenham em casa medicamentos. Uma das causas é a questão do medicamento e no momento em que vai ficando sobras de medicamento em casa e as pessoas não têm como botar no lixo comum porque não são locais adequados para se botar os medicamentos, as pessoas então pegam essas medicações que sobraram e entregam para a farmácia solidária e a farmácia solidária se responsabiliza
responsabiliza. Com isso, a gente tem a diminuição de um método em casa, né? A acessibilidade a algo que poderia estar trazendo risco para essa família e não vai estar mais, além do que vai estar fazendo um benefício para quem não tem ou não tem condições de comprar aquele medicamento. E é importante esclarecer mais uma vez a essas pessoas que esses remédios em casa, em seguida, não terão validade. Claro. E não deixam de ser um risco no seu consumo. Batista, isso é fundamental. Seguindo nessa linha de fazer alguma coisa, o CVV oferece, nas primeiras quintas-feiras de cada mês, às 15h30, um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. Eles chegam lá no posto do CVV, que fica na rua José de Alencar, 414, sala 205, e eles se encontram com pessoas que sobreviveram a uma tentativa de suicídio e também com familiares de suicidas. Então, eles vão dividir a dor. Vou falar do que eu senti ao ver o meu filho, o meu parente ter se suicidado. E o suicida vai dizer o porquê que ele tentou fazer isso, qual era a dor que ele estava sentindo. É um grupo anônimo, é um grupo gratuito, que qualquer pessoa que tenha vontade de desabafar pode chegar e falar. E também o CVV oferece, se tem alguns grupos já estabelecidos, nós podemos fazer algumas dinâmicas para o desabafo, a gente pode criar algumas coisas nesse sentido, é só procurar o CVV, através do cvv.org.br ou então Porto Alegre, portoalegre@cvv.org.br. Quem sabe tu fala da ferramenta que o CVV criou com o Facebook, que eu acho que isso é uma coisa super importante. Sim, então tá. O Facebook criou uma ferramenta onde, quando um amigo percebe que o outro amigo postou alguma coisa, minha vida não tem sentido, as coisas não estão bem, umas poesias depreciativas, algumas coisas que a gente percebe. Começa a se despedir. Que a pessoa não está bem. Ela clica à direita, tem um local ali que diz... Uma setinha para baixo. Eu trouxe os passos aqui, porque não é assim... Muito facilzinho. É bem no local onde você clica para conteúdo inadequado, por exemplo. Aí ele clica assim, denunciar publicação. Aí ele clica, acredito que não deveria estar no Facebook. Aí aparecem as opções. Vai clicando. Por quê? É ameaçador, violenta e suicida. Isso. Aí aparece outra opção. Clica de novo. Clica de novo. Automutilação ou suicídio. Clica de novo. Daí escolhe. Saber como conversar. Clica de novo. Aí ali aparecem as opções de como tu vai conversar com essa pessoa. Uma mensagem sua para o amigo, avisa alguém que esse amigo está assim, ou conversa com o CVV. Então, quer dizer, é possível. É só eu olhar para o meu amigo. São alternativas de socorro. De socorro. Eu quero dizer que o CVV presta palestras nos CIPAs das empresas, né? A gente chega, eles estão tudo ali nos esperando, a gente começa a falar. Daqui um pouco um levanta a mão e disse assim, o nosso colega se matou faz 15 dias. A gente, quando viu, ele se matou. A gente nem sabe por quê. E ninguém fala mais do assunto, né? Era um cara alegre. Gente, será que eu olhei para o meu amigo? Será que eu olhei para o meu colega? Não é assim do nada às vezes, né? Então, hoje mesmo uma empresa chamou e ela disse assim, olha, uma situação bem estranha aqui, 60 já foram demitidos, nosso salário foi diminuído, a gente quer muito que fale sobre depressão, porque eles estão com medo que esses que ficaram se sentindo ameaçados também tentem cometer o suicídio. Essa situação econômica que nós estamos vivendo, né, tem vários e vários autores, né, que comprovam isso, que a diminuição da renda, a diminuição do produto interno bruto, o desemprego, né, aumenta, obviamente, a questão do suicídio. Então, é uma questão assim que a gente tem que ver, uma pessoa que está numa situação dessa, uma situação que a pessoa está se separando, que são coisas bem comuns do dia a dia, um amigo, né, da gente estar junto, né, porque as pessoas ficam desesperadas e o que é pior, elas sentem vergonha dessa situação. Pior de tudo é a vergonha. É a geração da expectativa negativa, não é, Verena?
É uma coisa que a gente vê que acontece também, assim, os homens parece que são mais suscetíveis a esses dados, assim, de desemprego, de dificuldade econômica, enquanto as mulheres são mais suscetíveis a problemas familiares, a questão afetivo, separação, exatamente. Filho não tá bem. Homens a negação do provedor. Sim. Isso mesmo. Basicamente. E uma coisa, um problema também com relação aos homens é que os homens são muito mais resistentes em buscar ajuda e buscar tratamento, né? Aqui no Rio Grande do Sul isso é um problema, existe um tabu muito grande com a questão de que não, eu não sou louco, né? Eu não preciso de ajuda, eu resolvo sozinho. Ou ir conversar é algo para mulher, Doutora Roberta, homem. lamentavelmente temos apenas 2 minutos para cada uma das convidadas para a mensagem de encerramento. E a partir daí o programa fica muito antipático e autoritário, porque não permite outra nova intervenção, é apenas daquele que tem o seu microfone. Doutora Roberta. O suicídio é um agravo que pode ser evitado. A cada 10 suicídios, nós podemos evitar 9. Ele é um problema de saúde pública, mas também é um problema de todos nós. Não existe saúde mental integral sem o psiquiatra e não existe o psiquiatra trabalhar sozinho. A equipe de saúde mental, todos os trabalhadores da saúde estão juntos e estão sendo treinados pela Secretaria Estadual da Saúde com capacitações. Ontem mesmo nós tivemos uma capacitação que foi no dia 14 de setembro, que foram mais de 550 trabalhadores da saúde do estado. E foi algo muito interessante, está acontecendo. Então, se você tem alguém próximo ou se você mesmo está pensando em fazer algo contra si, por favor, fale, diga, busque ajuda. Obrigada. Muito obrigado, doutora Roberta Grutner, da Secção de Saúde Mental da Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Nós falamos sempre em crise, que é real, que é verdadeira, que é presente. A Secretaria Estadual da Saúde vive também um momento de crise, mas tem sido extremamente criativa e eficiente nos seus programas. Não é aqui apenas uma louvação, é uma constatação de um trabalho que vem sendo muito bem realizado em diversos setores. Se mais não é feito, é porque de fato, muitas coisas estão se tornando impossíveis hoje. Obrigada, Batista. Mais uma vez, obrigado pela participação. Lisiane Eberle. Pegando o gancho da Roberta, né? Realmente fale sobre isso, por favor. Não deixe chegar nesse ponto. Comece a falar quando as coisas começarem a ficar ruim. Desabafa, fala da tristeza, fala dessa depressão. Fale do que está sentindo. Essa ferramenta, olha, 188... sem custo algum, sempre tem um voluntário de plantão. Eu quero deixar isso claro para vocês. O Dr. Nogueira falou de Natal, Ano Novo. Sim, o CVV também. Os voluntários estão lá, 24 horas por dia, todos os dias. Agora, ampliado, esse 188 ampliou os atendimentos. Ninguém mais fica sem ser atendido, porque sempre tem um posto de plantão, sempre tem alguém para atender. Fale do que está sentindo, observe mais as pessoas ao seu redor. Vamos tentar conter, sabe, todo mundo é responsável, né, por tentar conter essa onda de suicídio. A saúde faz a sua parte, CVV faz a sua, os comitês, os hospitais, todo mundo, é preciso falar sobre isso. Os professores que observam, os policiais, todo mundo. Então vamos falar, vamos ligar 188 para o CVV. Muito obrigado, Lisiane Eberle, vice-coordenadora regional do CVV, pela participação no Democracia. Dr. Ricardo Nogueira. Pois é, a situação, como se viu, né, a dimensão, a maioria das pessoas, quando ouvem esses números que a gente fala de suicídio, elas não acreditam. Não pode ser, mas infelizmente é. Então, vamos revendo algumas questões para fazer uma síntese do que a gente falou hoje aqui. Num primeiro momento, quando a gente tem essas epidemias de H1N1, Zika vírus, dengue, é um verdadeiro alarido, né? Até julho morreram 190. O ano que morreu mais gente por gripe aviária, suína no Rio Grande do Sul foi 284. No entanto, o suicídio morre mais de 1.000 há décadas. Mais de 1.000 por ano, né? Então, assim, na verdade,
essas gripes são epidemias, porque a epidemia tem início, meio e fim. No suicídio não é uma epidemia, é uma pan-endemia, né? Que nós, se a gente conseguisse acabar, seria ótimo, mas nós vamos, né, Roberta, tentar diminuir, né? Se nós conseguir diminuir, e a gente sabe como fazer, nós temos as ferramentas, só temos que unir essas expertises, né? E dar uma atenção especial, né, às crianças e adolescentes, né? E pegando Posso continuar? Pode continuar, tem desculpa. seus 2 minutos. Tá bem. Tem 3, a generosidade dos anteriores, tem mais 3 bom. minutos para falar. Vocês estão pegando um gancho, né, nisso que tu falasse, a questão dos números, né, se imagina que, na verdade, os números a respeito do suicídio, eles estão subestimados, né, de que a gente deve ter mais mortes do que estão registradas, porque existe a questão do tabu, porque muitas mortes são registradas como causa indeterminada, então, possivelmente, a gente tem um número maior de mortes, né. E acho que tem alguns mitos com relação à questão do suicídio, que é muito importante que a gente deixe a mensagem para as pessoas assim. Existe o mito de quem quer morrer, vai morrer, não adianta. Não é verdade. As pessoas melhoram, as pessoas mudam de ideia, né? A grande maioria das pessoas que vem a cometer suicídio já fez várias tentativas antes, então essa ideia assim de que quem quer morrer mesmo se mata de uma vez, não faz tentativas, não é verdade, né? A gente sabe que quem faz tentativas está num grupo de risco maior, é uma pessoa que precisa de mais atenção, né? Normalmente são pessoas que já passaram por algum serviço de saúde, então os profissionais da área da saúde têm que ter mais atenção. Então a gente tem que também desmistificar algumas coisas que existem com relação ao suicídio. A gente pode e deve falar a respeito e a gente consegue ajudar sim, a gente consegue prevenir, e a doença mental sendo tratada, depressão, dependência química, esquizofrenia, quando a gente trata a doença mental, a gente já reduz um bom percentual. E a afirmação de que quem ameaça não faz. Isso não é verdade. Pois né? é preciso que seja As pessoas dito. ameaçam e fazem, né? Às vezes fazem coisas menos graves e às vezes fazem coisas muito graves e realmente se colocam em risco. E essa pessoa que faz uma coisa menos grave hoje pode fazer uma coisa muito grave amanhã. Né? Então, o fato de a tentativa ter sido ou não mais grave não é um fator de segurança, digamos assim, ao contrário. Muito obrigado, doutora Berenice Reichheimer, do Comitê de Prevenção do Suicídio, da PRS, a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre o Setembro Amarelo. A síntese precisa ser feita agora em função do tempo. Né? Exigir disciplina completa me parece um retorno ao autoritarismo que nenhum de nós certamente deseja, e também o telespectador. Importante é participar dos eventos que são programados agora. Fundamental é o comportamento não apenas daqueles que têm a responsabilidade no ente público, na iniciativa privada. A doutora Berenice, por exemplo, representa hoje aqui, embora não tenha sido dito, o Hospital Getúlio Vargas. Presidente Vargas, do Getúlio Vargas, né? O Hospital Presidente Vargas, ali na Avenida Independência, que durante muito tempo e muitas vezes sofreu pressões, dificuldades operacionais, e que a população sempre esteve ao lado para não permitir que o pior acontecesse. Até mesmo em determinados momentos foi ameaçado de extinção, mas foi a reação da sociedade organizada que impediu isto também, e a participação efetiva, eficaz, permanente do seu corpo de funcionários, quer médico, quer enfermeiros, quer área administrativa. Por isso, é importante fazer essa identificação também ao final do Democracia, de que é preciso estar junto no combate ao suicídio, mas também contra as carências na administração.